Agora sim, deu certo. Está gravando, vamos começar a É, aula de hoje. Boa noite mais uma vez, gente. O tema da nossa aula de hoje é sobre antimicrobianos. E aí eu tenho alguns conceitos importantes, eu acho que é uma aula bem densa. Eu vou tentar ser o mais didático possível, porque vocês vão ver que antimicrobianos a gente tem uma classe gigante para poder falar sobre eles, mas eu quero trazer para vocês informações que vocês vão encontrar dentro da área hospitalar, dentro dos cuidados de enfermagem ou no home care, mas são informações que são padrão para quem vai começar a trabalhar com administração de medicamentos, tá bom? Vamos meter bronca. Começando sobre os conceitos. Primeiramente, quando a gente fala em antimicrobiano, a gente tem que entender que aí nós compilamos todas as classes todas as classes. para tratamento de micróbios, certo? Que são as substâncias naturais, elas podem ser sintéticas também, que agem sobre micro-organismos e agem tanto inibindo o crescimento quanto causando a destruição. Então, quando a gente começa a falar dos antimicrobianos, é importante que a gente entenda a importância e os destaques terapêuticos aí dos diferentes tipos de doenças. Então, dentro desse grupo nós temos os antibióticos. Então, mas antibiótico e antimicrobiano não é a mesma coisa? Não. Antimicrobiano é o todo. Antimicrobiano é qualquer um desses aqui, tanto os antibióticos, quanto os antivirais, quanto os antifúngicos ou antiparasitários, tá certo? Então lembrem-se que antimicrobianos é o todo. Vamos começar falando dos antibacterianos ou antibióticos. Esses sim são a mesma coisa, tá? Quando a gente começa a falar desses agentes antibacterianos, um conceito que é importante vocês entenderem é que quando está lá na prescrição do médico algum medicamento antibacteriano, primeiro ele pode ser ou bacteriostático ou bactericida. Significa que bactericida é aquele medicamento que ele mata a bactéria, ou seja, ele vai promover a lise, a destruição. E é quando essa célula estoura, quando ela lisa, quando ela se rompe, é que ela começa a liberar substâncias da própria bactéria, né, os restos mortais aí dessa bactéria, que podem causar efeitos indesejáveis no organismo. Já o bacteriostático, não, o nome já diz, estático, ele inibe a reprodução da bactéria, certo? Então, normalmente não se associa um bactericida, o nome já diz, bactericida, aquele que mata a bactéria, com um bacteriostático. Então, pensem que os intuitos são diferentes. E, normalmente, há uma interação onde o bactericida ele pode ter a sua ação diminuída. Então, se diminui a potência do bactericida, pode ser que alguma bactéria esteja sendo reduzida aí a potência do outro antibiótico, a bactéria ganha resistência aí para o seu crescimento. Outro conceito importante é quando nós falamos de resistência natural ou adquirida. Uma resistência natural, ela ocorre independente do indivíduo usar ou não antibacteriano. E aí a bactéria pode não responder. Acho que todo mundo aqui em algum momento na vida já fez uso de algum antibacteriano, né? Normalmente, os antibacterianos, eles têm um nível de especificidade bem pontual. O médico ele vai fazer a anamnese do paciente por meio dos sintomas e sinais que o paciente apresenta, ele vai definir qual é o antibiótico que vai ser escolhido. Pode ser que esse tiro, né, que essa escolha inicial do médico não tenha sido a mais adequada e a bactéria
não está nem aí para o antibiótico que foi prescrito. E ela continua a se desenvolver, ou porque simplesmente aquela bactéria que está lá no paciente, em algum outro momento, ela já tem hereditariamente, ela já tem a informação no seu interior de como ser resistente àquele antibiótico. Vou dar um exemplo muito comum. Eu acho que era comum, há algum tempo atrás, antes dos antibióticos terem a venda controlada, que hoje é controlada, existe uma portaria, uma legislação para isso. Mas antigamente você tinha uma dor de garganta, aí eu vou ali na farmácia comprar uma... Quem chuta aí? O que é que se comprava assim? Nem água. Amoxicilina. Amoxicilina. Era bem comum, né? Isso, Penicilina. penicilina, é Penicilina, verdade. tetraciclina. Não, era aos montes, eritromicina. Isso faz com que os antibióticos passem a não mais ter atividade contra essas bactérias. Então, a gente diz que a bactéria ela criou uma resistência natural aos antibióticos. Então, a bactéria, ao se reproduzir, essa informação vai ser passada nas gerações seguintes. Então, ela já vai ter novas bactérias sacando aí qual é o princípio ativo do antibiótico e como contornar e conseguir se multiplicar dentro do hospedeiro, né, dentro do ser humano. Essa resistência adquirida normalmente ocorre também quando o tratamento é interrompido antes do tempo necessário. Então, o paciente está fazendo, o médico prescreveu lá fazer 10 dias de 12 em 12 horas. E aí o paciente, quando deu o 7º dia, disse, rapaz, eu não estou mais sentindo nada, vou parar de tomar, que isso deve estar ofendendo meu estômago. Tem gente que diz isso, né? Para por conta. Quando o tratamento é interrompido, ou como eu já trabalhei em farmácia, em drogaria, é comum às vezes o paciente chegar e dizer, olha, eu não quero levar o tratamento todo não, porque eu estou com dinheiro só de metade, depois eu venho aqui e compro a outra metade. Vocês já viram isso? Vez ou outra acontecia. O que originava quando isso acontecia? O paciente saiu com metade do tratamento, ele achou que ficou bom, passou os sintomas. E aí deixava o tratamento para lá. A bactéria, que não tinha sido eliminada completamente, ela começava a crescer devagarinho com a resistência contra aquele antibiótico e a partir daí aquele antibiótico já não mais tem efeito. Então, é uma das formas também de a bactéria adquirir resistência, né, por um mau hábito nosso, né, dos seres humanos, dos pacientes. Então, gente, vocês vão encontrar aí nos livros de farmacologia inúmeras formas de classificar, tá certo? Os antibióticos. Eu estou trazendo para vocês a classificação mais comum, ok? Então, nós temos, dentro desse conjunto, as penicilinas. Opa, ficou aqui meio estranho. Os aminoglicosídeos, as cefalosporinas, tetraciclinas, macrolídeos, fluoroquinolonas, as sulfonamidas e o cloranfenicol. Poxa, professor, tem tudo isso? Tem. Eu vou focar aqui com vocês nas classes mais comuns, tá? O que vocês mais vão ouvir. Lembrem-se que a classe química deste medicamento são todos aqueles que são quimicamente parecidos, que têm um mecanismo de ação semelhante. Eu vou dar o exemplo do que nós já estudamos milhares de vezes, como os anti-inflamatórios esteroidais e os não esteroidais. Lembram que a gente viu nas aulas passadas? Todos eles fazem uma parte de uma mesma classe química. Esses aqui também, ok? Então, dentro dos antibióticos, nós temos a classe química das penicilinas, a classe química dos aminoglicosídeos, das cefalosporinas e por aí vai. Tranquilinho? Sim. Tranquilo até agora, né? Quando nós falamos em mecanismos de ação, eu vou trazer de uma forma mais resumida, mas de uma forma geral, existe um padrão de como os antibióticos agem no nosso corpo, certo?
Então, se eu estou falando como o antibiótico age no meu corpo, eu estou falando de farmacocinética ou de farmacodinâmica? Ação sobre ação Dinâmica. dinâmica. Boa, boa, galera. Estão afiados. Então, falando sobre a farmacodinâmica desses antibióticos, de uma forma geral, a gente pode observar que eles podem agir através da ruptura da parede bacteriana e inibem a síntese dos peptídeos glicanos. Que seriam os peptídeos glicanos? São as proteínas que vão constituir a parede celular dessas bactérias. Então, imaginem uma célula. Essa célula ela tem um escudo protetor que a torna mais forte, mais resistente. Essa parede é formada por peptidoglicanos. São estruturas proteicas, tá? Que vão ficar imersas, proteínas e carboidratos, que vão formar um emaranhado aí de proteção na estrutura da parede celular dessas bactérias, tá? Então, alguns antibióticos, eles agem quebrando esta parede, inibindo a síntese dos tijolinhos que constituiriam esta parede. Exemplo, nós temos aqui dentro desse mecanismo de ação as penicilinas, as cefalosporinas, os glicopeptídeos, os carbapenêmicos, monobactânicos, certo? Outro mecanismo de ação seria através da inibição da síntese de proteínas bacterianas. Ou seja, a bactéria, ela precisa de proteína. Imaginem que a proteína seria o insumo, certo? O material da construção. Quando a gente vai construir uma casa, a gente não precisa de cimento, de tijolo, de areia, né? Todos esses insumos, toda essa matéria-prima. Imaginem que a bactéria, para poder se replicar dentro do organismo humano, também precisa de matéria-prima para conseguir se reproduzir, tá? Então, alguns antibióticos simplesmente inibem a síntese de proteínas. A exemplo dos aminoglicosídeos, os macrolídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, a rifampicina. Um outro mecanismo de ação é por meio da interrupção da síntese de ácido nucleico. É outro insumo que a bactéria precisa para se reproduzir. Exemplo, uma fluoroquinolona. E, por fim, uma interferência no metabolismo normal. Ou seja, a bactéria não vai conseguir se alimentar. Certo? Estou falando de uma forma figurada, mas o metabolismo da célula é semelhante ao que acontece no nosso fígado, tá? São reações necessárias para a bactéria se desenvolver. Exemplo, a sulfonamidas e a trimetropina. Tá? O Bactrim seria um medicamento bem comum dentro da classe médica. Então vamos falar dentro desse universo aí, já que falamos de mecanismos de ação, que vão ser esses 4 de uma forma geral. Imaginem que nós estamos iniciando aí, abrindo os trabalhos dos antibióticos, falando pela classe mais comuns, que é a classe das penicilinas. Deixa eu tirar aqui, que ficou repetido. Bem, essas penicilinas, elas têm um mecanismo de ação onde elas têm uma ação bactericida, ou seja, elas vão destruir as células bacterianas, elas penetram nessa bactéria e quando a bactéria está se multiplicando, elas inibem a síntese da parede, a parede celular bacteriana, que é a sua proteção, certo? Então, é uma das formas de impedimento aí do desenvolvimento. A bactéria sem essa proteção, ela morre. Então, se nós formos classificar essas penicilinas, nós podemos classificar em 3 tipos, que são as penicilinas que são sensíveis à penicilinase, as penicilinas que resistem à penicilinase e as penicilinas de espectro aumentado ou amplo espectro. Ok? Vamos começar pelas penicilinas que são sensíveis à penicilinase.
Nós temos aí a benzilpenicilina, normalmente IM, a G-benzatina, penicilina benzatina, que tem uma ação aí estreptocócica contra a sífilis, a penicilina G-cristalina, contra faringite, sífilis, erisipela, pneumonia, a penicilina G, procaína, que pode ser utilizada contra pneumonia, sífilis e faringite, a penicilina V, que é o nome comercial é o PENV oral, que é utilizada também contra faringite estreptocócica e erisipela. E duas observações importantes quando a gente está falando desse tipo de penicilina é que esses sais, que são sais sódicos ou sais potássicos, que é como a penicilina é produzida, são usados com a penicilina G para neutralizar a acidez. Eles não alteram a função da penicilina. E algumas penicilinas, elas têm procaína. Você vê lá na composição de princípio ativo, ela está associada com procaína, como, por exemplo, a penicilina G. A procaína, gente, o nome já diz, procaína. Ina, lembra o quê? Um anestésico. É um anestésico local para tentar reduzir a dor. Não sei se vocês já tomaram alguma penicilina IM, mas ela dói um bocado, né? A procaína é na tentativa de amenizar essa dor no local de aplicação. Essa dor ela é provocada aí pela ação irritante que a própria penicilina tem no local de administração por conta da distensão muscular, ou seja, o local que ela é injetado, ele expande, essa expansão gera uma irritação, o que gera a sensação de dor, inflamação e dor. E aí pode-se colocar também lidocaína para tentar diminuir a dor, mas normalmente são administrações que são um pouco dolorosas, né? Não sei se alguém já fez uso aí das penicilinas IM, principalmente, né? As penicilinas que são resistentes à penicilinase, nós temos como exemplo a oxacilina. Observem que nós temos IV e IM, ok? Quando vocês virem esses símbolos, é a abreviação de intravenoso e intramuscular. Também temos nesse grupo as meticilinas e a dicloxacilina. São trava-línguas, né? Mas as que eu estou pontuando para vocês, gente, principalmente essas que tem um Rzinho aqui do lado, estão vendo? São as mais conhecidas. Significa que são os medicamentos de referência, na maioria das vezes, mas que tem um nome comercial bem conhecido, tá? As penicilinas de amplo espectro, né, ou de espectro aumentado, nós temos a binotal, que é a ampicilina. Tanto nós temos a apresentação via oral, quanto intravenoso, quanto intramuscular. E podem ser utilizados contra otite, contra faringite, contra infecções urinárias, está vendo aqui? E o Unazin, que é o Subactam, também pode ser utilizado em associação. A amoxicilina está dentro dessa classe de amplo espectro. Via oral, intravenosa e intramuscular. Nós temos aí a Iconcil e a Novocilin, as mais conhecidas, tá? Também utilizados em pediatria, a amoxicilina, bem comum. E ainda nós temos o famoso clavulin, que é a penicilina mais o clavulonato, certo? O clavulonato, gente, é interessante frisar com vocês que são substâncias utilizadas, são ácidos, na verdade, tá? Mas que são utilizados para impedir que a bactéria ela ganhe resistência contra esse antibiótico. Então, imaginem que os antibióticos, em contato com a bactéria encontrou o antibiótico, ela aprende uma forma de
se tornar resistente. Dessa forma, adicionando essas substâncias e alguns ácidos específicos, o antibiótico ele se torna, vamos dizer, mais eficiente contra essas bactérias. Ele torna a bactéria, impede que ela aprenda um mecanismo de resistência, certo? Onde é que esse Clavulin BD pode ser utilizado? Normalmente nas faringites, nas sinusites, asites, né? Pneumonias, infecções urinárias. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, é tanto nome de medicamento, como é que o médico sabe a escolha de um ou de outro? Normalmente os antibióticos ele tem espectro de ação, o que significa que espectro é relacionado com bactérias normalmente gram-positivas ou gram-negativas, tá? De uma forma bem ampla, bem geral. Essas bactérias gram-positivas ou gram-negativas estão relacionadas à forma como ela é observada em microscópio. Então, na farmácia, na microbiologia, a gente coloca um corante específico na bactéria, ou ela cora de uma cor mais avermelhada, ou ela vai corar de uma cor mais azulada. Isso faz com que a gente consiga observar se a bactéria ela possui na sua parede celular mais carboidratos e peptídeos que tornam ela mais protegida, ou se essa parede celular é menor, certo? Então nós temos os gram-positivos de um lado, os gram-negativos de outro. Existem antibióticos que são chamados de amplo espectro. Antibióticos de amplo espectro são os antibióticos que têm atividade tanto contra gram-positivos quanto gram-negativos. Mas temos antibióticos que são específicos. Alguns são mais específicos para gram-positivos, outros são mais específicos para gram-negativos. Dependendo do tipo da doença, se é uma infecção pulmonar, ele vai ter uma dose X. Se a infecção é urinária, ele já vai ter outro tipo de dose. E como é que descobriram isso? Através dos testes clínicos, tá? Então, lembra que o antibiótico, medicamentos de uma forma geral, eles passam cerca de 20 anos de pesquisa para poder chegar no consumidor final, chegar no paciente. Um desses testes são os testes clínicos, onde são observadas as doses mínimas inibitórias. Ou seja, é a quantidade mínima que o antibiótico vai ter ação contra a bactéria. Certo? Então, essa dose já foi estudada, é tanto que se vocês pegarem a bula de um antibiótico, vocês vão enxergar lá que ele vai dizer para tratamentos de pneumonias, a dose é essa. Para tratamentos dermatológicos, a dose é essa outra. Para infecções urinárias, a dose é essa outra. Ou seja, já foram feitos estudos, certo? Então, isso aí a gente chama de MIC, ou seja, é a concentração mínima inibitória. Vou escrever até aqui para vocês, quando vocês ouvirem MIC. Concentração mínima inibitória. Inibitória de quê, pelo amor de Deus? É a concentração mínima que o antibiótico inibe o crescimento ou inibe ou mata, tá? Daquela bactéria, certo? Nós chamamos isso de MIC. Baseado neste MIC, nós temos diferentes doses para esses antibióticos. Uma coisa que é importante, gente, quando nós falamos em cuidados com antibióticos, é lembrar que normalmente os antibióticos, principalmente os antibióticos que são bactericidas, ou seja, aqueles que matam as bactérias, eles vão matar tanto as bactérias patogênicas, ou seja, aquelas que causam doenças, quanto as bactérias que habitam no nosso intestino. Vocês lembram, né? Vocês já viram, acho que anatomia, isso, fisiologia, mas vocês lembram que as bactérias, elas habitam o nosso intestino e elas têm um papel muito importante, não é verdade? Que papel é esse? Por que a gente tem bactéria no intestino?
É, O são intestino é bactérias para limpar as protetoras. floras, né? Proteção, né? É As proteção. floras. Isso. É a chamada microbiota, né? Antigamente era chamado de flora intestinal. Aí hoje em dia se usa o termo mais técnico, que é microbiota. São micróbios, né? São bactérias. Essa microbiota, ela começa a produzir ácidos, dentre eles o ácido lático, que é importante esse ambiente mais ácido porque impede o crescimento de algumas bactérias patogênicas. Mas pode acontecer e você vai na rua, foi comer na rua, comeu aquele hambúrguer, aquele hot dog, e aí não bateu bem, né? Você sente que à noite parece que tem um alien querendo sair de dentro da sua barriga, cólicas, se contorcendo de dor, e aí vem a diarreia. Então, dependendo do tipo de infecção, nós temos sintomas bem característicos, tá? Então, a diarreia é um dos sintomas. Mas aí, nós temos os antibióticos que são utilizados para combatê-las. Só que quando os antibióticos são ingeridos e que eles vão combater essas bactérias, eles não vão combater só as bactérias patogênicas. Se ele é bactericida, normalmente os de amplo espectro, eles vão combater todas. Então, a gente pode ter uma redução aí da microbiota do nosso intestino, que são importantes, não são, para a nossa proteção? Então, normalmente, depois de um tratamento com antibióticos, é comum o médico prescrever um repositor da microbiota ou da flora intestinal, certo? Exemplo, floratil, enterogermina. Alguém ia falar? Aí, professor. Parece que assim, não tem nenhum antibiótico específico para não atingir as bactérias boas, né? As bactérias. Seria o ideal, né, Emerson? Mas não tem, não. Normalmente os antibióticos, eles atingem, eles têm uma ação mais global. Tem até um exame, sabe, Emerson, que a gente faz, o médico, vamos supor que você deu entrada no hospital, Deus o livre, tá? Só um exemplo. Teve que se internar, e aí o médico não sabe inicialmente qual é o tipo de bactéria que deve estar lhe prejudicando, lhe contaminando. Ele tem os seus sintomas, ele analisou, ouviu você, fez uma anamnese. Vocês entendem quando eu falo anamnese, né? Sim. Sim, a entrevista. Isso. Ele coletou sinais e sintomas dos pacientes, né? Do nosso caso, desse paciente aqui. E aí, pelos sinais e sintomas, ele tem uma provável ideia do que é a bactéria. Se ele achar que dá tempo de esperar um exame mais específico para começar com um antibiótico que não saia destruindo todas as bactérias e que seja mais focado naquele tipo de infecção, aí ele vai solicitar um exame que é chamado, vocês vão ver isso lá no prontuário do paciente, antibiograma. Esse antibiograma, ele vai dizer ao médico, ao farmacêutico, ao enfermeiro, quais são os antibióticos que o paciente, que a bactéria, ela é sensível e quais são os antibióticos que a bactéria é resistente. Está nem aí para o antibiótico, certo? Então, esse exame é importantíssimo para o médico escolher o antibiótico mais focado, certo? Menos geralzão, Emerson, como você perguntou. Foi uma excelente pergunta. Agora, às vezes o paciente ele já chega com sinais e sintomas tão graves que, na dúvida, ele faz o seguinte: eu vou pedir o exame, mas vamos começar logo com um de amplo espectro para começar destruindo aí boa parte dessas bactérias, reduzir esses sintomas que o paciente está sentindo. Quando chegar o exame, eu escolho o antibiótico mais focado, certo? Então, normalmente é o que acontece. O médico inicia uma antibiótico terapia mais ampla, pede o exame e começa a direcionar de acordo com o exame, ok?
Então, é muito comum para quem for trabalhar, vocês vão estagiar em UTIs, em alguns setores específicos, então é muito comum que vocês vejam mudanças de esquema de antibiótico. A gente usa esse termozinho, esquema de antibiótico, que é como o antibiótico está prescrito, qual é a posologia de X em X horas. Então, vocês sabem que a UTI, os profissionais de saúde, eles fazem evolução diária, né? Todo dia tem uma visita para observar os sintomas gerais do paciente e saber se ele melhorou ou piorou em relação a ontem. Nessas visitas, ele vai observando como é que o paciente está reagindo ao antibiótico. Se o paciente está reagindo bem, pelos exames, ele está observando uma melhora, segue o protocolo, vamos continuar com os dias do antibiótico. Se ele percebeu que o paciente nem respondeu nada ao antibiótico, pelo contrário, agravou, ele vai trocar o esquema do antibiótico para ver se agora, com a troca do antibiótico, o paciente responde. Então, é por isso que é muito comum, dentro de UTIs, a gente ter mudanças mais frequentes, tá? De antibióticos do que, por exemplo, numa ala, que o paciente está menos grave. Então, dá tempo de esperar o antibiograma e ele fazer um tratamento mais focado, certo? Professor, eu de novo. Oi. Aí o paciente internado em UTI ou em enfermaria mesmo. Aí geralmente quando se toma antibiótico, os médicos dão 7 dias. Porque é o tempo de ação de um antibiótico no organismo. Isso que você está falando é o protocolo, tá? Então, 7 dias. Isso. Protocolo, o que é que a gente chama de protocolo? Vocês vão ouvir muito isso. O protocolo de tal doença. É o que já foi estudado e viu que para esse tipo de antibiótico, com 7 dias, é a garantia de que o paciente ele vai ter boa parte das bactérias aí reduzidas, tá? Então, vai depender do antibiótico e depende da doença. Então, o médico ele tem uma faixa de escolha, então de 5 a 7 dias. E ele vai definir se dentro de 5, se a bibliografia lá do livro que ele está se guiando diz que é de 5 a 7, se atingir o 5º dia ele viu que o paciente está 100%, suspende o tratamento, o que não foi utilizado é devolvido pelo técnico de enfermagem à farmácia, e aí, vida que segue, ele vai fazer um repósito aí de flora intestinal, né, o enterogermina, floratil, que são bactérias, né? Mas aí ele tem a opção de escolher o quantitativo de dias. Alguns antibióticos, eles são monitorados por uma comissão, se chama CCIH. Já ouviram falar? Já. O que a CCIH faz? Eita, Jesus. CCIH. E aí, me ajuda aí, então, vamos embora. Comissão. Estou dando uma filhinha aqui para vocês, ó. Viviane falou que só. É um controle que eles fazem no hospital, acho que é mais ou menos isso. Isso. De infecção hospitalar. Muito bem. Hospitalar. Gente. Essa comissão ela é formada por médicos, enfermeiros e farmacêuticos, na grande maioria, tá? E essa comissão ela vai averiguar antibióticos específicos, certo? São eleitos antibióticos específicos para monitorar o uso, ver se o paciente está respondendo, ver se aquele antibiótico corresponde àquele tipo de doença. Então, todos os dias tem uma investigação. Porque imaginem, se há uma prescrição desordenada aí de antibióticos que não são os mais adequados, vocês concordam que a chance das bactérias se tornarem resistentes aumenta? Se essa chance aumenta, em algum momento eu não vou ter mais antibiótico para prescrever para o meu paciente, porque os antibióticos que eram fortes, as bactérias já estão todas resistentes, tá? Então, por isso que é um tema tão focado, tão estudado, que é
o uso desses antibióticos. Tranquilo? Uma coisa que é importante vocês observarem é com relação aos horários de administração. E aí eu vou deixar vocês pensando, vou ter que dar pausa aqui, só tem um minutinho para poder deslogar. Mas quando a gente fala em horário de administração de antibiótico, existe algum problema se eu atraso a administração? Ou isso é lenda urbana? Pensem aí. Vamos deslogar agora e na volta, certo? A gente vai seguir logo para só deslogar e logar de novo. Eu quero que vocês me digam o que é que vocês acham que acontece aí quando a administração não segue os horários. Tá bom? Até já.